assunto é na Band News FM. Ei, Murilo, bom dia para você. Hoje à distância, nos ouve bem por aí? Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, eu tô até perto do Ribeirão Arrudas aqui, viu? Tô relativamente perto aqui na região leste. Ontem choveu muito por aqui, né? O nível do rio Ribeirão Arrudas ficou bem alto, né? Mas agora o tempo tá até firme aqui. Tá um solzinho, mas com aqueles riscos aí de pancadas ao longo do dia. Agora, falar das eleições de BH, ontem tivemos fatos importantes, né? Ontem e hoje, inclusive. Ontem a gente teve a deputada federal e ex-candidata a prefeito de Belo Horizonte, a prefeita de Belo Horizonte, Duda Salabert, declarando apoio ao prefeito Fuad, né? Muita gente considerava impossível esse momento. Vamos lembrar que a Duda, nos debates, chegou a falar que o Fuad, se ela fosse prefeito, ele corria risco de ser preso, né? Chamou ele de covarde, enfim, fez ataques duros, inclusive no último debate, tentando associar o prefeito à ditadura militar, questão de tortura, enfim, eu considerava quase que inviável esse aceno, né, esse movimento da Duda, do PDT, de apoio ao Fuad, mesmo a gente sabendo que seus eleitores iriam migrar naturalmente aí para a campanha do Fuad, por estarem teoricamente no mesmo campo, mas me surpreendeu, confesso que me surpreendeu. Ela participou de uma reunião ontem à tarde com o prefeito e depois saiu falando que foi uma boa reunião e que ela fez propostas para o prefeito e que essas propostas foram integradas aí ao plano, ao programa do candidato do PSDB, candidato à reeleição, o prefeito Fuad Nomar. Me surpreendeu, viu, Sinine, Luciano, não sei a vocês, não sei ao nosso ouvinte, mas essa reunião, esse apoio pessoal me surpreendeu devido ao nível dos ataques, né? Ataques muito duros que foram feitos pela candidata durante o processo do primeiro turno. E aí fica aquela questão que às vezes o eleitor fica meio desconfiado mesmo do pessoal da política, né? Fala, pô, esse povo fala uma coisa, no outro dia já está todo mundo se abraçando e rindo. Política é assim. Claro que a gente sempre acha que tem, né, que tem um certo limite, e eu achei que nesse caso havia passado o limite da possibilidade de uma aliança desse nível. Achei que ela ia declarar apoio, um apoio crítico, algo do tipo, mas sem essa reunião, sem esse aperto de mão, sem essa questão de falar de integração de propostas devido ao nível de ataques. De toda forma, para o prefeito é bom, consolida mais o que as pesquisas já mostraram ontem, pelo menos a pesquisa Datafolha, que foi divulgada ontem, deu 48 pontos percentuais para o prefeito e 41 para o seu adversário, o deputado estadual Bruno Engler, do PL. E quando você vai, né, detalhar, destrinchar essa pesquisa, lá mostra o comportamento do eleitor, né, até surpreendente. Maior parte, por exemplo, do eleitor do Mauro Tramonte está votando no Fuad. O que votou no Mauro Tramonte no primeiro turno, nessa pesquisa, a maior parte deles declara que vota no Fuad. Mesma coisa com o Gabriel. Os eleitores do Gabriel, numa proporção até menor, também falando que votam mais no Fuad do que... Não, proporção maior, 49. Maior. 49, exato. 49 a 39, se eu não me engano, eu acho. Do Gabriel e da Duda numa proporção menor, mas mesmo assim, do Tramonte, numa proporção menor, mas mesmo assim, votando a maior parte deles no Fuad e não no Bruno Engler. E, como a gente esperava, já as campanhas de Duda e Rogério, essas sim, os eleitores com maior adesão, né, os eleitores, esses sim, já migrando de maior forma para a campanha do prefeito. Outro dado importante dessa pesquisa Datafolha é a questão da rejeição, né, 48% aí dos eleitores dizendo que não votam de jeito nenhum no candidato Bruno Engler. E do prefeito Fuad é 39, Sinine, me ajuda aí. Eu vou abrir a pesquisa completa. Da rejeição, acho que é 39. Tá. Acho que é 39% falam que não votam de jeito nenhum no candidato Fuad Nomar. Ou seja, o do Fuad é o mesmo percentual que vota no Fuad, eu disse que rejeita, que vota de jeito, em possibilidade nenhuma, no Bruno Engler. A boa notícia é que está muito próximo aí, né, dos 50%. Né, se 50% aí disserem que não votam no Bruno Engler, praticamente a eleição cai no colo do Fuad. Essa taxa de rejeição é muito decisiva numa eleição de segundo turno. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho aí nas pesquisas que estão saindo, a taxa de rejeição dos candidatos. Vamos lá, essa Datafolha, né? Uhum. Vamos lá, rejeição.
A 48%, pesquisa, exato, 48% com Bruno Engler e a rejeição a Fuad de 39%. Então não dá nem. Então são 48% e 39%. Exatamente. Acho que esse índice de rejeição ele é muito determinante no segundo turno, né? Das pesquisas. Praticamente todo mundo que vence é quem tem a rejeição maior, né? Muito raro alguém que tem a rejeição maior vencer uma eleição em segundo turno. Esse é um fato meio determinante aí, a gente, né, pode observar isso na maioria das campanhas. Mas hoje, divulgada uma outra pesquisa aí do Instituto Paraná, que escutou cerca de 800 pessoas, a Datafolha foram 900, o Paraná Pesquisa traz um outro cenário, um cenário já aí de empate técnico, exato, com o Bruno um pouco na frente, né, o candidato Bruno Engler do PL, com 45% das intenções de voto, e o Fuad 44,3%, né? Um pouco 0,7% atrás, mas enfim, é bem diferente aí do cenário da Datafolha, mostra um cenário aí já de empate técnico entre as duas candidaturas. Mas mesmo essa Datafolha de ontem ainda mostra que a eleição está em aberto, né? Mais favorável ao Fuad no Datafolha e o Paraná mostrando embolado com uma pequena vantagem para o Bruno Engler. Vamos esperar. Mandei uma mensagem aqui para o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest. Ele falou que a Quest só no dia 16/10, na próxima quarta-feira apenas, teremos um outro instituto, desses que a gente considera os principais, e que a Band está sempre divulgando, que é a Datafolha e Quest. A Quest deve ser no dia 16 de outubro, na próxima quarta-feira, só então que a gente vai ter esse retrato da Quest, mas o pessoal da campanha do Fuad ficou animado, logicamente, com esse resultado. E o pessoal da campanha do Bruno foi pego, de certa forma, de surpresa, né? Porque arrancou na frente, no final do primeiro turno, chegou na frente, na verdade, e agora o movimento aí parece contrário. O prefeito de cara, ele já aglutinou esses votos, né, da esquerda. A gente sabia que eles seriam automáticos, né? E ele parece que está dividindo bem, ainda com uma vantagem em cima dos votos do Tramonte e do Gabriel, que são os votos aí que a gente sabia que fariam a diferença. O prefeito, segundo essa pesquisa da Datafolha, parece que está conseguindo um melhor desempenho em cima desses eleitores. Vamos ver, é a primeira pesquisa, né? Depois já saiu essa Paraná, sendo a segunda aí com cenário de empate. Acho que a partir da semana que vem, rádio e TV entrando no ar a partir de hoje, né? Importante isso, Murilo. Exatamente. Já no primeiro dia a gente teve a presença de Bolsonaro e a ausência de Lula nesse primeiro dia de propaganda rádio e TV. A gente já vem falando, exato. O Bruno vai querer nacionalizar, trazer a campanha para essa polarização, Bolsonaro versus Lula, e o Fuad vai tentar fugir dessa polarização, porque ele chegou no segundo turno sem a presença do Lula. Então não teria muito sentido apesar dele aceitar o apoio do presidente Lula, ele botar o presidente Lula como um protagonista da sua campanha no rádio e na TV. E ainda há a questão da expectativa de outros apoios, né? Outros candidatos que não conseguiram ir para o segundo turno em Belo Horizonte ainda não anunciaram oficialmente o apoio. Ainda tem essa expectativa também, né, Murilo? É isso, a gente entrevistou ontem o Bruno Engler na TV, Band Minas, conversamos com ele sobre essa questão dos apoios. Logicamente, ele está na expectativa aí de um apoio do Tramonte. E do Gabriel, ele disse que conversou, mas me pareceu ali ele menos esperançoso da possibilidade de um apoio do Gabriel, mas do Tramonte ele ainda está com essa expectativa da possibilidade, quem sabe, de um anúncio. Falou que ele e o Tramonte tinham muitos pontos em comuns, fez vários elogios aí ao Mauro Tramonte, dando a entender que pode aí, talvez ser formalizado um apoio do Tramonte à campanha do Bruno Engler, mas ainda não foi. E aí, por fim, a questão do governador Romeu Zema também, né? A campanha de Bruno Engler busca esse apoio do governador Romeu Zema, que talvez até apoie, mas eu não acredito que vai entrar também aí com os dois pés na campanha para evitar, caso ocorra uma derrota, né? O governador já perdeu no primeiro turno, né? Se ele entra no segundo turno e perde também, seria muito ruim, né? Muda de candidato e perde novamente, seria muito ruim aí para a imagem do governador, né? Mostraria muito pouca influência, então não sei até que ponto o governador está disposto a entrar na campanha do Bruno Engler, mas a candidatura dele, logicamente, está fazendo esse movimento para tentar atrair o governador. Segunda-feira, mudando de assunto, mas ainda não questão de eleição, segunda-feira, debate da Band, debate está marcado aí em várias capitais, onde vai ter o segundo turno, né? E só aqui em Belo Horizonte ainda não temos a confirmação da presença do prefeito, né? A gente tem que fazer a parte aqui, que a gente lamenta, né? Tem São Paulo, onde o Ricardo Nunes
tem uma frente aí considerável, segundo as pesquisas, à frente de Guilherme Boulos, lá o Nunes, considerando a tradição do Grupo Bandeirantes, sempre falou que o Grupo Bandeirantes é quem dá a largada, é o principal debate do começo da campanha, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ele estará presente, ele e Boulos. Curitiba também, Manaus, mesma situação, Porto Alegre, todas essas praças, todas essas capitais, os dois candidatos estão confirmando presença no debate da Band, não se furtando, né, de debater, de levar para o público esse confronto de ideias. Aqui em BH, infelizmente, só o candidato Bruno Engler confirmou presença, a gente está negociando ainda a campanha do Fuad, né, até, acho que é como eu digo, né, a questão da Band, que tem 35 anos de tradição desse debate, e respeito à população de Belo Horizonte também, o prefeito está presente, né? Acho que ele não pode ficar se furtando, né, de comparecer a esses debates, principalmente o debate da Band, que é considerado aí o mais tradicional entre os debates das emissoras no Brasil, e como eu disse, só BH talvez ainda vai ficar sem esse debate com o prefeito. Caso isso ocorra, a gente espera que não, a gente espera que o prefeito apareça, esteja presente, caso que não, nós vamos fazer uma entrevista com o candidato Bruno Engler no horário do debate, como foi acordado aí com as duas candidaturas. Mas a gente confia ainda desse compromisso, né, compromisso democrático do prefeito Fuad Noman com seus eleitores, com a população de Belo Horizonte, né? Fica feio, fica fugindo de debate, né? Acho que e a frente dele nas pesquisas também não é tão folgada assim para ficar se dando esse luxo, né? Dando a entender que está com medo do confronto, não quer comparecer, não sei, né, qual que é. Isso é uma decisão aí do marketing da campanha do prefeito, né, o marketing político, né? Não sei se não confiam na performance do prefeito, enfim, sei que o eleitor percebe isso quando o candidato não comparece aos debates. Então, a gente espera que o prefeito esteja presente segunda-feira no debate da Band, junto com o candidato Bruno Engler, que já confirmou a presença, e espero que possam fazer um bom debate e mostrar para o eleitor de Belo Horizonte aí suas ideias, suas propostas, né, seu desempenho, mostrar por que merecem vencer a eleição de Belo Horizonte. É isso, Luciana, Senine. Murilo, só para a gente também abordar com transparência para o nosso ouvinte, nesta semana a gente entrevistou aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição, o candidato Bruno Engler, mas também fizemos o convite ao candidato Fuad Noman. A assessoria dele nos disse, né, nos retornou sobre a possibilidade de quinta ou sexta-feira o candidato Fuad Noman estar aqui nos nossos estúdios, mas ontem, por uma questão de agenda, a assessoria do atual prefeito disse que ele não viria hoje aqui nos nossos estúdios. Esse convite foi feito da mesma forma que foi feito ao candidato Bruno Engler, nos mesmos moldes, com o mesmo tempo de entrevista, e ontem a assessoria nos retornou dizendo que não seria possível, nem na quinta e muito menos hoje, e que quando tivesse uma brecha na agenda, eles iriam retornar. Então, só para levar ao ouvinte com a nossa transparência, que o convite aos dois candidatos foi feito da mesma forma, né, com as mesmas condições. Um aceitou e, por enquanto, o outro disse que não tem agenda para atender os ouvintes da Band News. A gente fica aguardando. Muito bem lembrado, a assessoria falou que vai tentar encaixar essa entrevista na semana que vem, é o mínimo que a gente espera, né? E é engraçado porque eu posto, quem me segue nas redes sociais, vê que eu sempre posto as entrevistas que a gente faz na rádio, na TV Band Minas, né? E essa semana eu só postei do candidato Bruno Engler, tanto na TV quanto na rádio, e muitas pessoas me questionando, só vai entrevistar o Bruno Engler? É porque só o Bruno Engler está topando falar, né? Então, acho que vocês, eleitores do prefeito Fuad, têm que cobrar dele, cobrar que ele compareça às entrevistas, que ele compareça aos debates, né? E não ficar cobrando a gente que da Band convidou os dois, né? Então, os dois convidados, a Senine acabou de falar, a gente chamou o prefeito aí para duas quinta e sexta aberta possibilidade, a assessoria falou que ia tentar, disse que não houve essa possibilidade e que vai conceder essa entrevista semana que vem. Então, você que quer ouvir o prefeito Fuad, tem que cobrar dele, cobra nas redes sociais, cobra da assessoria dele, enfim, não sei. Né? Mas nós estamos tentando, porque quando eu coloco as entrevistas lá com o Bruno Engler, muita gente, vocês só falam com o Bruno Engler. Não, o Bruno Engler é convidado de forma democrática, aceita os convites, né? Ele entende a importância da entrevista e do debate. O prefeito, acho que por orientação do marketing, talvez não ache que ele está preparado, não sei, não vou ficar aqui inferindo, se não acha que ele é um bom produto de debate, eu não sei qual que é a avaliação
que fazem, mas enfim, está adiando, está protelando e não está confirmando, o que é muito ruim para o jogo democrático, né? O prefeito se diz um democrata, a gente acredita nisso, então acho que tem essa obrigação de falar com os eleitores, não pode se furtar essa questão de falar com os eleitores e também, né, com a imprensa, que é através da imprensa, através de entrevistas, onde é questionado, fora da campanha política, né, e no debate também, onde é confrontado, porque eu até elogiei muito a campanha do prefeito no primeiro turno, campanha de rádio e TV muito bem feita, mas isso, né, é o prefeito embalado, né, isso é o marketing político que faz, funcionou, é bom o papagaio lá bonitinho, falando lá do prefeito e tal, beleza, mas a gente quer o prefeito também respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, e quer também o prefeito no debate, no confronto de ideias. Vamos esperar e apostar que o prefeito vai ter essa postura democrática, né? Postura de respeito. Exatamente. E volta a falar, não é respeito com a Band, não, é respeito com o eleitor de Belo Horizonte. É isso, Luciana, Sinini. Perfeito. Valeu, Murilo. Agora 10h02, a gente vai para um breve intervalo.